Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Então primeiro nós vamos relembrar o que nós estudamos na aula anterior. Então nós estudamos noção de volume, lembram? Então vamos retomar o que a gente viu. Então nós trabalhamos com o cálculo de volume de alguns blocos retangulares, certo? Então uma das atividades era essa daí que está aparecendo na tela para vocês. Quantos cubos há no bloco retangular abaixo? Então nós vimos que para determinar a quantidade de cubos de um bloco retangular, ou seja, determinar o seu volume, devemos multiplicar as suas dimensões. Então nós temos que pegar a quantidade de cubinhos que tem no comprimento, multiplicar pela quantidade de cubinhos da largura e multiplicar pela quantidade de cubinhos da altura. Aí nós sabemos que o volume do bloco retangular é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Nós também aproveitamos e resolvemos um problema onde necessitava para calcular o volume, né? Tinha esse probleminha aí dos blocos empilhados, né? Dos tijolos empilhados, e nós fizemos o cálculo do volume. Além disso, vocês tiveram que resolver uma tarefa para casa, certo? Então, vamos à correção? Então, a tarefa era a seguinte: observe o cubo colorido. Aí, nós tínhamos que fazer o seguinte: determinar as dimensões desse cubo colorido. Então, sabendo que o cubinho menor era a unidade de medida. Então, quais são as dimensões do cubo colorido, sabendo que o cubinho menor é a unidade de medida. Então, vamos determinar primeiramente as dimensões e depois a gente vai fazer o cálculo do volume, ok? Então, nós temos aí que o comprimento desse cubo colorido é igual a 3 cubinhos. Então, temos ali o cubinho laranja, o azul e o cinza. Aí, na largura, nós temos mais 3 cubinhos, um cubinho cinza, um azul e um marrom. Então, mais 3 cubinhos. E na altura, nós vamos ter mais 3 cubinhos, certo? Lembrando que, como é um cubo, as 3 dimensões têm a mesma medida, certo? Então, a gente precisa determinar primeiro quais são as dimensões para facilitar o cálculo do volume, certo? Então, na letra B, qual é o volume do cubo colorido, considerando o cubinho menor como unidade de medida? Então, agora fica fácil de fazer o cálculo, né? Porque nós já determinamos anteriormente quais são as dimensões desse cubo colorido. Então, nós temos o comprimento, que corresponde a 3 cubinhos. Nós temos a largura, que também corresponde a 3 cubinhos. E temos a altura, que também corresponde a 3 cubinhos. Então, utilizando a fórmula, ou seja, multiplicando as 3 dimensões desse cubo, comprimento, largura e altura, nós vamos ter o volume. Então, vamos lá? 3 vezes 3 corresponde a 9. E 9 vezes 3 corresponde a 27 cubinhos. Então, nós sabemos, acabamos de calcular e verificamos que o volume do cubo colorido é de 27 cubinhos, certo? Vou dar um tempinho para a correção e a gente já retoma, ok? Então, pessoal, fizeram a correção? Então, vamos só relembrar uma coisinha aqui. Então, podemos dizer que o volume do cubo colorido, ou seja, a medida do espaço que ele ocupa, corresponde a 27
cubinhos. Então, o cubo colorido, o volume dele corresponde a 27 cubinhos. Por quê? Então, nesse caso, o cubinho é a unidade de medida do espaço ocupado pelo cubo colorido, pelo cubo maior. Então, qual é a nossa unidade de medida nesse caso? O cubinho. Então, qual é o volume do cubo maior, do cubo colorido? Então, ele corresponde a 27 cubinhos, certo? Então, correção feita. O que nós vamos estudar na aula de hoje, pessoal? Então, nós vamos fazer resolução de problemas envolvendo a noção de volume, certo? Como a gente só fez a resolução de um probleminha na aula anterior, hoje a gente retoma a resolução de problemas, ok? Então, vamos para o primeiro problema. Marcos empilhou algumas caixas de mercadorias todas do mesmo tamanho, como mostra a figura. Então, nós temos ali um empilhamento de caixas, né? São caixas iguais. Então, vamos ver o que a gente vai ter que calcular aí. Então, vamos lá. Letra A. Quantas caixas há em cada dimensão desse empilhamento? Então, nós temos aí o empilhamento das caixas. Eu vou dar um tempinho para vocês contarem, observarem quantas caixas há no comprimento, quantas caixas há na largura e quantas caixas há na altura. Quando nós verificamos cada uma das dimensões anterior ao cálculo do volume, isso facilita muito o nosso cálculo, porque a gente já sabe todas as dimensões. Depois é só fazer a multiplicação. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem a determinação das dimensões e a gente já retorna, ok? Então, vamos lá, pessoal. Conseguiram? Então, vamos ver quais são as dimensões desse empilhamento de caixas, certo? Então, vejam aqui, nós temos o comprimento, nós temos a largura e nós temos a altura. Então, no comprimento, nós temos duas caixas, certo? Então, bem lá na base, no comprimento, nós temos duas caixas. Na largura, nós temos duas caixas também, certo? E na altura, nós temos 3 caixas. Vou dar um tempinho curtinho para vocês fazerem a resolução, caso seja necessário, a gente já retorna. E então, pessoal,
Conseguiram determinadas dimensões, fizeram a correção certinho. Então agora vamos para a letra B, certo? Então, considerando uma caixa como unidade de medida, qual é o volume do empilhamento? Só que eu vou dar algumas opções para vocês, tá? Certo? Então, letra A, o volume é de 5 caixas. Letra B, o volume corresponde a 10 caixas. Letra C, o volume corresponde a 12 caixas. Ou letra D, o volume corresponde a 20 caixas. Eu vou deixar na tela para vocês as dimensões para facilitar o cálculo, certo? Então, façam um cálculo do volume e a gente já retorna. E então, pessoal, fizeram o cálculo? Então vamos lá. Então, só retomando, nós temos que o comprimento corresponde a 2 caixas, a largura também corresponde a 2 caixas e a altura corresponde a 3 caixas. Então, utilizando aquela formulazinha que dá a medida do volume, basta nós multiplicarmos aí o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, multiplicando 2 do comprimento por 2 da largura por 3 da altura, nós temos 12 caixas. Então, 2 vezes 2 corresponde a 4 e 4 vezes 3 corresponde a 12, certo? Então, nós temos que o volume desse empilhamento, daquele empilhamento de caixas, é de 12 caixas, certo? Então, qual é a alternativa correta? Tem a resposta correta ali? Isso mesmo, pessoal, letra C. Que o volume daquele empilhamento de caixas corresponde a 12 caixas, certo? Então, vamos para a próxima atividade? Quer dizer, vamos só relembrar uma coisinha aqui relativa à unidade de medida e relativa ao volume. Então, podemos dizer que o volume do empilhamento, ou seja, a medida do espaço ocupado por ele, corresponde a 12 caixas. Porque volume é isso, pessoal. Volume é a medida do espaço ocupado por um objeto, certo? Então, nesse caso, a caixa menor, aquelas caixas, são todas iguais, é a unidade de medida ocupado pelo empilhamento, certo? Então, nós podemos dizer o quê? Que a unidade de medida é a caixa, mas o volume do empilhamento corresponde a 12 caixas. Vejam uma coisa, pessoal, a unidade de medida, ela vai medir o espaço ocupado. E assim, por exemplo, naquele empilhamento, para eu poder calcular o volume, as caixas devem ser da mesma medida. Assim como naqueles empilhamentos de cubos, os cubinhos devem ser iguais, certo? Se for diferente, a gente não vai dar certo esse cálculo do volume, certo?
teríamos que daí calcular um por um para determinar o volume total. No caso, como são iguais, a gente pode fazer esse cálculo direto, né? Porque todas as partes menores que compõem o volume do objeto maior são iguais, certo? Então vamos à próxima resolução. Então, Carlos e Miguel encheram a carroceria de um caminhão com sacos iguais de cimento. Então, observe. Então, ali nós temos um caminhão. Percebam que a carroceria está completamente cheia de sacos de cimento. E vejam que ali a gente afirma que os sacos são iguais, certo? Então, o que nós vamos ter que calcular aí? Quantos sacos de cimento há no comprimento, na largura e na altura? Vou deixar para vocês na tela ali o caminhão para facilitar a contagem da quantidade de sacos que há no comprimento, na largura e na altura. Isso vai facilitar depois o cálculo do volume, ok? Então, um tempinho para vocês determinarem essas dimensões e a gente já retorna, ok? E aí, pessoal, conseguiram determinar as dimensões? Ou conseguiram determinar a quantidade de sacos de cimento que há no comprimento, na largura e na altura? Então, se vocês não conseguiram, a gente faz junto agora, certo? Então, vamos lá. Então, no comprimento, vamos ver quantos sacos de cimento há na largura e na altura. Lembrando que, se por acaso vocês trocarem a ordem, não há problema nenhum, desde que vocês determinem 3 dimensões, certo? Então, no comprimento, nós temos 5 sacos de cimento, certo? Então, se por acaso vocês chamaram o comprimento, onde eu marquei ali o comprimento, chamaram de largura ou de altura, não tem problema nenhum, certo? Tudo vai depender de como a gente olha para o objeto. Mas o importante é a gente determinar essas 3 dimensões diferentes, certo? Então, vamos lá. Então, no comprimento, há 5 sacos de cimento. Na largura, nós temos 4 sacos de cimento, certo? E na altura, nós podemos contar 6 sacos de cimento, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção se for necessário e a gente já retoma, ok?
Então, pessoal, vamos à letra B dessa atividade? Então, qual é o volume do empilhamento desses sacos de cimento, considerando um saco de cimento como unidade de medida? Então, vou deixar aí na tela para vocês a quantidade de sacos que nós contamos ali no comprimento, na altura e na largura, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem o cálculo do volume e a gente já retorna com a correção, ok? Então, pessoal, conseguiram realizar esse cálculo? Não é difícil não, né, gente? Às vezes fica mais difícil até a gente fazer a contagem dos elementos de cada dimensão. Então, vamos à correção? Então, nós vamos multiplicar o comprimento, que corresponde a 5 sacos, pela largura, que corresponde a 4 sacos de cimento, pela altura, que corresponde a 6 sacos de cimento, certo? Então, fazendo essa multiplicação dessas 3 dimensões, vamos multiplicar as 2 primeiras para ficar um pouquinho mais fácil. Então, 5 vezes 4 corresponde a 20. Multiplicando 20 por 6, nós temos 120 sacos de cimento. Essa segunda multiplicação de 20 por 6, se vocês quiserem, vocês podem fazer a adição de parcelas iguais, não tem problema nenhum. Então, retomando, 5 vezes 4 vai dar 20. Multiplicando 20 por 6, nós vamos encontrar 120 sacos de cimento. Então, assim, nós concluímos que o volume do empilhamento corresponde a 120 sacos de cimento. Então, nós temos aí o empilhamento de sacos de cimento na carroceria desse caminhão. Então, ali, do jeito que está, é muito difícil fazer a contagem 1 a 1, por isso que a gente faz o cálculo do volume.
Então, contabilizando, fazendo a multiplicação das dimensões, nós vamos encontrar a quantidade exata de sacos de cimento nessa carroceria aí de caminhão, certo? Então, vamos para a próxima atividade. Então, observe as caixas de suco empilhadas no carrinho. Então, aí nós temos um empilhamento de carrinhos, de sucos, e nós vamos ter que fazer aí algum cálculo, certo? Então, vamos à questão. Quais são as dimensões desse empilhamento de caixas de suco? Então, vamos lá. Antes de a gente ir para o cálculo do volume, porque é isso que ele vai pedir, sempre é muito mais simples, muito mais fácil a gente primeiro determinar quais são as dimensões desse empilhamento. Então, nós temos aí, de novo, que verificar qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura. Qual é a quantidade de caixas de cada uma dessas dimensões. Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem, determinarem essas dimensões e a gente já retoma com a resolução, ok? E então, pessoal, conseguiram determinadas dimensões desse empilhamento de caixas de suco? Então, vamos lá. Então, dimensões do empilhamento. Então, nós temos aí
no comprimento 6 caixas de suco, certo? Então lá, comprimento 6 caixas. Aí nós vamos ter na largura apenas uma caixa de suco, certo? Então lá, largura, uma caixa. E aí nós temos na altura 2 caixas de suco, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção, se for necessário, e a gente já retorna com a resolução, ok? E então, pessoal, fizeram a correção? Fizeram a determinação aí certinho das dimensões? Então vamos para a letra B, certo? Na letra B, a gente pede para vocês, quer dizer, eu peço para vocês calcularem o volume desse empilhamento de caixas de suco. Relembrando que no comprimento nós temos 6 caixas de suco, na largura nós temos uma caixa de suco e na altura nós temos 2 caixas de suco. Então, lembrando que o cálculo do volume, quando o empilhamento forma um bloco retangular, nós devemos multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Então, vou dar um tempo para vocês realizarem esse cálculo e a gente já volta com a correção, ok?
Vamos à correção? Vamos determinar então o volume desse empilhamento de caixas de suco? Então nós temos lá que o volume é igual ao comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. Então multiplicando 6 caixas do comprimento, que é 6, pela quantidade de caixas da largura, nós temos apenas uma caixa, multiplicando pela altura desse empilhamento, que corresponde a 2 caixas, nós vamos encontrar 12 caixas de suco. Por quê? 6 vezes 1 é igual a 6 e 6 vezes 2 igual a 12. Então, o volume é de 12 caixas de suco, certo? Então, um tempinho para a correção e a gente já retorna. E aí, pessoal, fizeram a correção? Então vamos à tarefa de casa. Nós vamos fazer a continuação desse último exercício aí do empilhamento das caixas de suco. Vou pedir para vocês mais alguns cálculos, tá? Então vamos à tarefa de casa? Pessoal, só relembrando, não esqueçam de anotar a data para a entrega dessa atividade para o seu professor ou para a sua professora, ok? Então vamos lá. Então, calculamos anteriormente o volume do empilhamento da caixa de suco. Então, nós tínhamos que calcular o volume desse empilhamento aí, dessas caixas que estão nesse carrinho. Então, nós verificamos que o volume do empilhamento correspondia a 12 caixas de suco. Então, a nossa unidade de medida era a caixa de suco e nós determinamos que o volume total dessas caixas empilhadas nesse carrinho corresponde a 12 caixas, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que vocês verifiquem qual empilhamento desses que eu vou mostrar daqui a pouquinho, qual deles tem volume igual ao empilhamento anterior. Então, eu vou dar 3 opções de empilhamento. Vocês vão ter que calcular o volume de cada um deles, certo? E eu quero que vocês determinem qual desses 3, porque apenas um tem um volume igual àquele empilhamento que estava no carrinho. Então, relembrando que aquele empilhamento, é bom até vocês circularem no caderno, aquele empilhamento era de 12 caixas de suco. Então, aquele volume correspondia a 12 caixas de suco. Então, um desses 3 tem o mesmo volume. Então, eu vou dar um tempo para vocês anotarem as dimensões de cada um desses empilhamentos e depois vocês podem daí calcular o volume e determinar qual tem o volume igual àquele anterior, certo? Então, um tempinho para vocês realizarem as anotações e a gente já retorna, ok?
Então, pessoal, conseguiram fazer todas as anotações necessárias? Então é importante que vocês tenham anotado aí de cada um dos blocos retangulares, de cada um dos empilhamentos. É importante que vocês tenham anotado o comprimento, a largura e a altura de cada um deles. Lembrando, só tem uma resposta correta, ok? Então, espero vocês para a próxima aula. Na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, ok? Até a próxima!